Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Eleições. Alguém sabe como convencer um indeciso? Se as eleições fossem hoje, havia um empate técnico entre a AD e o PS. A Aliança Democrática tem 29% das intenções de voto, o PS 27%. A diferença entre os dois partidos está na margem de erro. Eleições antecipadas, mais fragmentação política e mais competitividade entre os partidos são fatores que explicam uma maior percentagem de eleitores indecisos. Nas legislativas de 2022, o número dos eleitores que tomou uma decisão no dia da ida às urnas duplicou, passou de uma média de 7,5% para o seu dobro, 14%. Os eleitores indecisos são determinantes num contexto de empate técnico ou de desfecho, com uma ligeira diferença entre os partidos mais votados. Ora, as sondagens têm colocado o PSD à frente nas intenções de voto, mas a distância para o PS não é muito significativa e a percentagem de indecisos pode reservar algumas surpresas, nomeadamente o aumento da abstenção. Geralmente os jovens são quem tem tendência a adiar a sua escolha durante a campanha eleitoral e a tomar uma decisão mais próxima do dia de voto. As campanhas eleitorais e os debates televisivos ainda têm algum efeito na formação da opinião? O politólogo Marco Lisi, professor e investigador da Universidade Nova de Lisboa, que tem estudado as campanhas eleitorais e as decisões de voto em Portugal, é o convidado deste episódio. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Marco Lisi, obrigado por ter vindo a este P24, é um prazer tê-lo aqui para falarmos sobre esta pré-campanha e os resultados das eleições. Os dois principais partidos mantêm-se muito próximos nas sondagens, quase que repetindo os resultados das últimas legislativas. E o que parece ter crescido mais é até a percentagem de indecisos. Geralmente uma eleição antecipada contribui para aumentar a quantidade de indecisos? Sim, antes de mais, obrigado pelo convite. Em geral, o que nós vimos, por exemplo, em Portugal nos últimos 20 anos é que nas eleições antecipadas há um número maior de indecisos. Portanto, isso aconteceu quer em 2005, quer em 2011, portanto, duas eleições antecipadas em que o número de indecisos era mais ou menos um terço dos eleitores, e isto era um bocado acima do que se registrou nas outras eleições que tiveram um prazo, digamos, regular, em que o número de indecisos era por volta de 25%, mais ou menos, dos que tomaram a decisão de voto no mês antes das eleições. Portanto, de facto, há essa tendência, pelo menos no caso português, de haver uma maior indecisão eleitoral nas eleições antecipadas. As legislativas de 2022 deram-nos um bocadinho essa ideia de que o número de eleitores que decidiu o voto no mês que antecedeu as eleições e foi superior, e também o número daqueles que decidiram no próprio dia do voto, que tomaram a decisão, foi também superior. Isso entra em choque com padrões anteriores, nos quais as pessoas sabiam mais antecipadamente em quem que iam votar? Nós estamos aqui uma tendência que é importante, que é a questão da maior fragmentação e de maior competitividade entre as forças políticas, não é? Portanto, o que se tem vindo a verificar é que há novos partidos que entraram na arena eleitoral, e também a diferença entre os dois principais partidos, portanto o PS e o PSD, que se candidatam depois a formar o governo, tem sido muito reduzida, não é? Pelo menos mais reduzida do que costumava ser, digamos, na fase mais bipartidária da democracia portuguesa. E, portanto, são dois fatores contextuais que contribuem para o aumento da indecisão eleitoral. E depois há ainda a questão da polarização, portanto temos aqui também novas forças políticas que polarizam ainda mais o eleitoral, e isto também é um fator que pode levar a uma maior indecisão durante a campanha. O Marco Lisi tem estudado as campanhas eleitorais em Portugal e as decisões de voto e tem identificado um padrão. As mulheres são mais indecisas do que os homens e os jovens mais indecisos do que os mais idosos. Essa é uma tendência que ainda persiste, e por que é que ela existe? Sim, a questão do género não é assim tão forte como a questão da idade. Portanto, há de facto um fator muito significativo, não é? Que é a questão dos jovens terem uma tendência a serem mais indecisos, portanto a adiar
a sua escolha eleitoral durante a campanha eleitoral. E isto é normal porque, no fundo, são indivíduos que têm menor familiaridade com a oferta política, os partidos e os líderes. Portanto, é normal que haja um processo, digamos, de aprendizagem, não é? Ao contrário do que acontece com as faixas etárias mais avançadas, em que já não só têm experiências de voto que contam, não é? E, portanto, solidificaram esse hábito, mas já têm um conhecimento muito maior sobre o que as forças políticas propõem e defendem em termos de políticas concretas. Portanto, a questão da idade é fundamental. De facto, são os jovens o que manifestam uma maior indecisão eleitoral. A questão das mulheres, há de facto uma ligeira diferença entre homens e mulheres no que diz respeito à questão da indecisão, mas não é tão forte e não é tão constante, não é tão regular nos vários ciclos eleitorais, pelo menos nas últimas 2 décadas. Depois há outras questões também que são importantes, que têm a ver com as atitudes políticas, não é? E, portanto, aqui a questão do desalinhamento eleitoral, ou seja, o facto de não se identificarem com determinados partidos, que também é mais forte nas faixas etárias mais novas, não é? Isso contribui para que haja diferenças do ponto de vista dos grupos sociodemográficos, não é? E acha que neste atual contexto as campanhas eleitorais ainda têm um efeito e, sobretudo, os debates televisivos que começaram esta semana ainda podem ajudar alguns indecisos a tomarem uma opção? Bom, eu começaria por dizer que há de facto uma grande heterogeneidade do ponto de vista do perfil dos indecisos. Portanto, há uma indecisão que é externa à política, ou seja, há aqueles indecisos que são mais apáticos, mais afastados da vida política, e há uma indecisão interna à política, ou seja, que estão insatisfeitos com a atual oferta política, mas são pessoas que recebem informação e costumam acompanhar da política e até ter simpatias partidárias. Relativamente à questão do impacto, a primeira questão importante é chegar a esses indecisos, não é? Sobretudo aqueles, como dizem, que se encontram mais afastados e longe da vida política, e, portanto, aqui os meios de comunicação são fundamentais e os partidos políticos utilizam várias estratégias para, de facto, atingir, em primeiro lugar, através da mensagem, não é? Portanto, veicular a informação para este grupo dos eleitores. Depois tem a ver com a questão do conteúdo, e a questão do conteúdo e da oferta política é fundamental para eventualmente levar esses indecisos a tomarem uma decisão, não é? E aqui a questão dos debates pode ter um efeito direto, não é? Portanto, como disse, em termos de transmitir informação e conhecimento sobre o que é que está em jogo, quais é que são os principais temas e divisões entre os partidos, mas também pode ter um efeito indireto do ponto de vista, por exemplo, de aumentar a credibilidade ou a confiança em relação a determinados líderes, não é? E, portanto, isto aparece muito, sobretudo, através dos debates, meios de comunicação tradicionais, que são, digamos, ainda têm um papel importante na campanha eleitoral, mas também depois nas redes sociais, que têm vindo a ter cada vez mais, desempenhar um papel cada vez mais relevante. Era isso que eu lhe ia perguntar agora, Marco, que papel é que o TikTok pode ter nestas eleições em Portugal? Para nós é um enigma, mas quando olhamos para outros países, desde as últimas presidenciais norte-americanas até às polémicas presidenciais na Roménia, vemos que algumas redes, e particularmente esta, pode ser fundamental para atingir um público mais jovem e mais indeciso. Claro. Não, isso de facto pode aumentar a indecisão, não é? Portanto, porque há, digamos, informações que podem ser mais contraditórias, não é? Sobretudo aqueles que têm níveis de exposição mediático maior, não é? Ou seja, que recebem informação de diferentes fontes, não é? E diferentes meios de comunicação. Mas, obviamente, para alguns tipos de eleitores que estão mais afastados da vida política, como disse, aquela indecisão, digamos, externa à política, esses meios de comunicação podem ser fundamentais, não é? Não só na mobilização, portanto, na decisão de ir votar, que isto é um efeito importante, mas também na própria escolha eleitoral, portanto, decidir em quem votar.
Mas, de facto, não temos assim muitos estudos consistentes sobre o efeito global destes meios, tudo comparado com outros meios de comunicação. Sim, é tudo muito recente. E há alguma probabilidade desta atual crescente percentagem de indecisos poder levar a um eventual aumento da abstenção, tendo em conta que essa percentagem é alta e que se trata de uma eleição antecipada? Sim, é possível. Temos vários estudos que indicam, por exemplo, no caso da Inglaterra, no caso da Alemanha, agora recentemente, que, digamos, um eleitor que é indeciso tem mais probabilidade depois de se abster, portanto, de não ir votar. E o fato de serem eleições antecipadas e sobre também questões de governabilidade, não é? E a questões de ética também pode ter, digamos, efeitos desmobilizadores, não só porque contribuem para, digamos, ter uma melhor informação sobre o conteúdo, a substância das políticas e o que é que pode ser, digamos, pode estar em jogo nesta campanha eleitoral, mas também por causa do descrédito em relação a determinados candidatos, não é? Portanto, a desconfiança em relação à política e aos partidos. E tem um efeito indireto também no nível da avaliação da própria democracia, não é? Portanto, isso são todas considerações que podem levar não só os indecisos a adiar a sua decisão, mas no final a não ir votar, não é? Portanto, decidir não dar nenhuma preferência, nenhuma força política. Portanto, estes dois grandes temas em cima da mesa, a governabilidade e a questão ética, que no fundo remetem para a própria credibilidade da democracia, podem ser contraproducentes para a formação de voto, não é? Marco, para acabar, e talvez a pergunta mais difícil, o que é que pode de facto ser determinante neste momento para convencer um indeciso em Portugal? Sim, isso é uma pergunta que é difícil e que todos os especialistas que se ocupam de campanha eleitoral também gostariam de responder. A questão é, em primeiro lugar, fundamental é a questão da mensagem. Portanto, aqui o fato de ter uma mensagem clara e que possa ser eficaz. Portanto, aqui todos os meios de comunicação que podem ser utilizados são úteis para atingir esse tipo de objetivo. Depois, a questão fundamental é também a questão de quem é que protagoniza esta mensagem, não é? Portanto, a questão também dos líderes e como, digamos, a questão da competência e dos atributos, digamos, dos perfis dos líderes em gerir, sobretudo, um cenário que se prevê muito instável e imprevisível, difícil de gerir, não é? Portanto, isto também é importante. E, portanto, a ideia de moldar a imagem dos líderes da forma mais eficaz para poder mobilizar determinados eleitores, não só as próprias bases de apoio, não é? Que é mais fácil, mas sobretudo aqueles, como disse, que não se interessam, não se revêem, não têm nenhuma identificação partidária e aqueles que podem estar indecisos, sobretudo entre os dois blocos ideológicos, portanto aqueles eleitores mais centristas e moderados que podem oscilar entre, digamos, o centro-direita e o centro-esquerda. Marco, obrigado pela sua análise. Muito obrigado. Il est à l'ouest et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Hoje é dia de Diplomatas. Para compreender um mundo em suspenso, todas as quintas-feiras, Diplomatas é um podcast com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar, uma parceria entre o Público e o IPRI. A moderação é de António Saraiva Lima. Saiba mais em público.pt/podcasts. Obrigado por ouvir a P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.